grande trajetória de Chico Xavier. Ali, ela já se preparava no culto de Ísis e Osíris para essa mediunidade que viria muito logo depois a espocar nesse espírito radioso que é Chico Xavier. Outras reencarnações. É isso, senta atrás, por quê? Chames foi uma rainha do Egito durante o Império Babilônico de Semíramis, onde Emmanuel era sacerdote e professor de Chames. Ele era um sacerdote egípcio e foi professor da rainha Chames, que viveu aproximadamente em 800 a.C. Veja a trajetória dele, né? Vamos mudar um pouquinho. Foi uma sacerdotisa, ele não coloca nome, em Delfos, na Grécia, 600 a.C. Ela se tornou sacerdotisa por causa do tio que era um sacerdote, outra vez ele como sacerdote, Emmanuel, que a encaminhou para a sacerdotização. Com o passar do tempo, ela se tornou respeitável pitonisa, pois seus dons de prever o futuro e devassar o passado eram inigualáveis, e o início do trabalho, então, com a mediunidade. Aí começa o início formal com a mediunidade do nosso querido espírito, como diz Arnaldo, da nossa alma querida. Ele chama o Chico de alma querida. Então ela foi uma sacerdotisa em Delfos. Ela esteve em Roma em 60 a.C. como filha de Públio Lentulus Sura, que foi o avô de Públio Lentulus, de 2000 anos. Senador romano na época, o Públio Lentulus, né, que era avô dele, era senador romano na época. Lucina foi filha dele. Então aqui começa, lá ele foi o sacerdote que encaminhou. Aqui ela era filha dele, né? Filha do senador Públio Lentulus Sura. E aí a vida continua. A vida continuou através dos relatos que nós temos no livro há 2000 anos. Flávia Cornélia, em Roma, Itália, 26 depois de Cristo a 79 depois de Cristo, filha do senador romano Públio Cornélius Lentulus, que todos nós conhecemos a vida de Flávia, que era Emmanuel. Quando Chico se lembrava da reencarnação de Flávia, sentia muitas dores, porque ela teve hanseníase. Toda vez que ele evocava aquela época, ele sentia dores, porque Flávia teve na época a hanseníase, que levou Públio Lentulus ao encontro com Jesus. Aquele grande momento em que ele teve a oportunidade de se voltar para o Cristo. A oportunidade que jamais, né, ele teria outra vez, só mesmo depois de desencarnado. Em que Jesus diz: por que não veio ao meu encontro durante a luz do dia? Precisou a penumbra para que me encontrasses? E diz: sei que vieste pedir pela filha, mas alguém receberá a dádiva, e este é o teu minuto decisivo. Poderás ainda, se não aproveitar esse minuto, passar ainda milênios para que encontres o Cristo de novo, né? E foi o que se deu. Naquele momento ele volta para casa e a filha estava curada da hanseníase. Porque Lívia ficara em casa orando, e não porque ele fora pedir a Jesus pela cura da filha, e sim por Lívia, que já tinha dedicado todo o seu coração a seguir Jesus. Então aí nós vemos outra vez Flávia, filha de Públio, Chico, filha de Públio, de Emmanuel. Lívia,
ele e Lívia, lá no século III, né? Lívia passa por Cipros, Marsella, Lyon e Nápoles. Foi uma criança que foi jogada, tinha que ser escondida, foi colocada, né? Foi colocada num cantinho e alguém passa por ali, era um escravo que trabalhava como afinador de instrumento, Basílio, pega a criança que tinha perdido a mulher e a filha, pega a criança e dá a ela o nome de Lívia. Outra vez, a outra Lívia no nosso cenário aqui, no livro Ave Cristo. É um livro que eu aconselho assim a todos lerem. É um livro lindíssimo, lindíssimo, onde nós vamos encontrar personagens, Ato Porfino, nosso querido Bezerra de Menezes, Quinto Varro, Pedro de Alcântara e tantos outros que comparecem naquele livro num trabalho maravilhoso em defesa do Evangelho de Jesus. Né? Estivemos há pouco tempo em Lyon e lá existe todo um clima, porque lá todos os cristãos foram massacrados, mortos, e a gente ainda sente naquela praça, onde é a Praça de João Evangelista, todo aquele clima ali aquele ar, aquela energia, onde todos eles foram massacrados, foram mortos ali, mas com muita força e crendo totalmente em Jesus. Então, é um livro que eu aconselho a todos vocês, quem já leu, releia. Releia depois de ler esse livro aqui, Chico, Diálogos e Recordações, que é uma nova visão que a gente tem do livro, sofrimento, todas as dores sofridas por esses espíritos que estão aí nos dando o que nós temos hoje, muito do que nós temos hoje, através da doutrina. Depois de Lívia, na Esteira do Tempo, nós vamos encontrar Clara, na França, no século XII. Vem como Clara, também que teve grandes padecimentos quando encarnada. Lucrécia de Colonna, na Itália, no século XIII. Nessa época, eles viveram a mesma época de Francisco de Assis. Conviveram com Francisco de Assis. E quando Francisco de Assis chega até o papado para que ele fosse aceito, que todas as suas ideias fossem acatadas pelo Vaticano, quem o recebe é um grande cardeal. E esse cardeal interfere junto ao Papa para que Francisco de Assis seja aceito dentro dos seus preceitos, dentro das suas propostas. E esse cardeal era Emmanuel. Depois ele vem como Jeanne d'Alencourt, em Arras, na França, no século XVIII. Veio desencarnar tuberculose em Barcelona em 1789. O grande educador da nobreza na época era Jean-Jacques Tocqueville. Era o grande educador na França. O educador era Emmanuel. Então vocês vejam quando ele diz que a ligação dele está nas raízes dos séculos. Olha o acompanhamento desses espíritos ao longo da trajetória das diferentes encarnações. A mediunidade como loucura. Joana de Castela, filha de Fernão de Aragão e Isabel de Castela, na Espanha de 1479 a 1555. A mediunidade aí ostensivamente apresentada, tida como louca. Filha de reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, desde criança via espíritos e por viver numa sociedade católica era considerada como louca. Para evitar que Joana de Castela assumisse o trono, acusaram-na de louca porque via e falava com os espíritos. Então foi mandada para Tordesilhas, né? E a dor era muito grande, mas o que a consolava era o contato com os espíritos. Então vocês vejam aí a mediunidade já totalmente ostensiva, de que a única coisa que confortava Joana era a conversa com os espíritos, né? Quando o marido dela desencarnou, ela acompanhava o féretro e vendo o marido. Então aí eles diziam mesmo que ela era louca,
ele ali também. Então ela acompanhava aquele féretro correndo para que ela pudesse não deixar que ele fosse enterrado. No caminho até a doutrina espírita. E aí? Será que o Chico também estava lá? Vamos lá. Ruth Celine Jafé. Senhorita Jafé, tua infância lembra os infortúnios de Chico Xavier, tal a luta que empreendeu pela saúde combalida. Ela era doentinha, muito doentinha. Era médium desde pequena, mas só por volta dos 12 anos começou a distinguir a realidade entre este mundo e o espiritual. Na infância confundia os dois mundos. Ruth Celine Jafé contribuiu com Allan Kardec para trabalhar na revisão de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí se justifica o porquê de Chico, aos 4 anos, discorrer sobre passagens do Evangelho. Com 4 anos de idade, quando a mãe começava a orar com ele, ele falava sobre situações do Evangelho. Porque na reencarnação anterior ele havia vivenciado toda uma experiência. E o que foi feito de Chico na espiritualidade desse 1885 até ele reencarnar? Ele passou por um curso de formação de médicos e formação de espíritos que viriam alavancar o espiritismo no Brasil. Foi de 1885 a 1910. 25 anos trabalhando na espiritualidade para que ele pudesse, ao retornar ao Brasil, cumprir com a missão que lhe fora programada para ser o quê? Ele foi o divulgador da doutrina dos espíritos. Kardec nos dá a codificação passada pelos espíritos e ele vem então, através das obras psicografadas por ele, nos complementar. E aí, nós temos o apóstolo do Cristo, porque apóstolo é aquele que segue o caminho do Cristo através dos exemplos que o Cristo nos deixou. Todos nós, né, estamos pretendendo ser seguidores do Cristo. Todos nós. Todos nós. Mas o que fazemos nós para ser seguidores do Cristo? Será que basta só ter a casa espírita? Não. Nós temos que ter a caridade, né? E a caridade não se resume só em dar. Dar financeiramente, dar o óvulo, não. Nós temos sim, a caridade é mais abrangente. A caridade é o respeito que nós temos que ter o outro. A caridade é o carinho, é o afago, é o saber ouvir. Tudo é caridade. Humildade. Se nós não tivermos humildade, simplicidade, não temos a caridade. A caridade, como diz o nosso querido César Reis, a caridade é o amor em ação. Se nós não somos caridosos, não temos amor. E caridade, muitas vezes, é saber dizer o não na hora certa. É saber lutar. É caridade. Não, fulano não tem caridade. Olha, ele diz não para fulano, não. Mas às vezes precisa de receber o não, saber dizer o não na hora certa. Com amor, né? Como nós fazemos com os nossos filhos. É saber dizer o não. Então nós não amamos os nossos filhos? Amamos os nossos filhos, mas temos que muitas